Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então a continuar aí as formações mistas, em particular aí o bioma do Pantanal, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre a fauna e a flora, né? Que segundo o IBGE, essa região vai ter várias espécies de plantas, sendo algumas, né, endêmicas da região, que vai ter espécies de é, aves, de anfíbios, de répteis, de mamíferos, de peixes. Assim, números como o material de vocês trazem, assim, são mais por curiosidade. Né? O que importa para a gente é a questão, né, de um panorama geral. Então, ali, com relação às espécies endêmicas, né, o Pantanal tem poucas espécies endêmicas, como, né, na questão de animais, provavelmente devido à dinâmica, né, de suas águas, que favorece a presença de espécies mais generalistas. O que significa isso? Apresenta um nicho ecológico mais amplo, de forma a poder até ocupar diferentes ecossistemas. É aquela questão de quando enche o Pantanal, eles fogem para outra região. Aí esvaziou, eles voltam, né? Então, isso são chamados de espécies mais generalistas, né? Que ocupam nichos ecológicos mais amplos. E não de especialistas, que têm um nicho ecológico mais estreito, tá? Muitas vezes com especialização de alimentação e de habitats em condições ambientais bem específicas, tá? Como são, né, em geral, as espécies endêmicas que são típicas daquela região. Quando a gente falou de nicho ecológico, a gente tem que entender que esse é um conceito da ecologia que traz o seguinte, ó, abrange todos os aspectos necessários para garantir o padrão de vida de uma espécie, como o habitat, a forma de obter alimento, as defesas contra inimigos naturais, a interação com outras espécies e a época é a formação, desculpa, a interação com outras espécies, a época e a forma de reprodução, o ciclo de vida e assim por diante. Então, quando a gente fala de habitat e nicho ecológico, a gente considera o seguinte, que o habitat seria o local onde a gente encontra aquela espécie, que pode ser aquática, pode ser terrestre, perfeito? Quando eu falo de nicho ecológico, eu estou querendo me referir a tudo aquilo que aquela espécie proporciona para o ambiente. É como se fosse a função dela, a profissão, né? É a forma que ela busca alimento, é a forma que ela se reproduz, é a forma que ela se protege e assim por diante. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos agora um texto aqui, ó, sobre as cadeias e teias alimentares. Para vocês terem uma ideia, este conteúdo ele começa a ser introduzido, né, na vida acadêmica de vocês lá no Fundi 1, no quarto aninho, tá? Então vamos entender, vamos relembrar aí um pouquinho sobre as teias e cadeias alimentares. É claro que aos poucos isso a gente vai trazendo o grau de complexidade dos conceitos, né? Mas vamos lá. Vamos retornar a alguns conceitos sobre as relações de alimentação que se estabelecem entre os organismos em uma cadeia alimentar para entendermos as consequências da presença de javalis, que é uma espécie invasora, na região do Pantanal. Né? Esse assunto a gente vai ver mais para frente. Uma maneira de estudar um ecossistema é conhecendo as relações alimentares entre os seres vivos que o compõem. Por isso que eu falo para vocês que na natureza todo mundo come todo mundo, né? Até porque quando o ser humano morre, ele vai ser decomposto pelos decompositores, né? Então vamos lá. Essas relações se estabelecem em três níveis: os dos seres autótrofos, os dos animais herbívoros e os dos animais carnívoros. A sequência de organismos na qual cada um ocupa um nível, chama-se cadeia alimentar. Em uma cadeia alimentar, os seres autótrofos são chamados de produtores, enquanto que os seres heterótrofos são chamados de consumidores. Os produtores são os organismos com capacidade de produzir compostos energéticos, ou seja, o seu alimento, a partir de substâncias simples, como ocorre na fotossíntese.
E os consumidores são os organismos que obtêm energia a partir dos produtores por meio da sua alimentação. Os consumidores são classificados como primários, né? Porque se alimentam dos produtores, secundários, quando se alimentam dos consumidores primários, terciário, quando se alimentam dos consumidores secundários e assim por diante, né? As cadeias alimentares podem ser representadas por diagramas, né, nos quais as setas indicam sempre o caminho do consumo do alimento. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um produtor, que é o capim, um consumidor primário, que é o rato, e um consumidor secundário, que é a semente. Então, eu tenho um produtor, um herbívoro e um carnívoro. E aí a gente tem essas setas, né, que saem do capim para o rato, mas a leitura né, que o rato se alimenta do capim ou que o capim serve de alimento para o rato, né, que o rato serve de alimento para a cobra e assim por diante. Dizemos então que cada componente de uma cadeia alimentar ocupa determinado nível trófico, né, que significa alimentação. Então, no exemplo acima, nós temos o capim como produtor e ocupa o primeiro nível trófico. O rato, como consumidor primário, né, ocupa o segundo nível trófico. E a serpente, como consumidor secundário, ocupa o terceiro nível trófico, né? Dando continuidade, olha lá, quando analisamos um conjunto maior, né, de seres vivos, podemos estabelecer uma teia alimentar, na qual os componentes podem ocupar vários níveis tróficos, e o mesmo nível trófico pode ser ocupado por mais de um ser vivo. Então, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Cadeias alimentares é uma sequência linear de fácil identificação. A teia alimentar, ela já é mais complexa. Mas olha aqui, ó, saindo do capim, eu tenho o gafanhoto, consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, e a cobra como consumidor terciário. Se a gente vier por este caminho aqui de cima. Se a gente vier por este caminho aqui de baixo, nós temos o capim como produtor, o rato como consumidor primário e a cobra agora como consumidor secundário. Então, a cobra, ela ocupou aqui dois lugares, né, duas funções diferentes, dependendo do percurso que ocorreu, né? Indo para frente, vamos falar um pouquinho sobre aqui alguns representantes de plantas e animais mais característicos aí da região do Pantanal. Primeiro, a sucuri. É uma das maiores serpentes do mundo, podendo atingir até 9 metros, né? Mata grandes presas como veado pantaneiro ou bezerros, enrolando seu corpo e sufocando-os. Como as outras serpentes, ela não mastiga seu alimento, ela engole por inteiro, né? É uma característica. Depois, na sequência, nós temos a onça pintada. A maior concentração de onças pintadas, né, no Brasil está na Amazônia, mas no Pantanal estima-se que haja mais de 1.000 indivíduos, tá? Este felino pode crescer até cerca de 2 metros de comprimento e é um animal extremamente territorialista, ele precisa de áreas grandes, né? Aí nós temos o ipê roxo, que é esse aqui, ó, né? Ou também a piúva pantaneira. É uma árvore muito utilizada pelos pantaneiros como fonte de madeira, aplicação medicinal, mas também pelo tuiuiu, que faz seus ninhos em sua copa, né? O tuiuiu é esse aqui, ó. Então ele usa, né, o ipê roxo. Já essa planta aqui, que é o genipapeiro, ela é uma árvore cujos frutos comestíveis, o genipapo, são utilizados aí na fabricação de doces e licores, muito apreciados aí pelos pantaneiros, e pode medir entre 8 a 14 metros de altura. Aí nós temos o jacaré, né, o jacaré, que é um dos mais abundantes animais do Pantanal. Na época, né, de vazante, ou seja, de seca, eles dominam a paisagem, eles podem medir até 3 metros de comprimento. Não confundam jacaré com crocodilo, o crocodilo é muito maior, né? Aí nós temos aqui o carandá, apresenta folhas em formas de leque e frequentemente está associado a corpo de águas como riachos, formando as veredas e podem atingir até 20 metros de altura. Aí nós temos a figueira mata-pau, presente também na Mata Atlântica e no Cerrado, né? Cresce apoiada aí nos troncos ou galhos de outras árvores. Elas engrossam e crescem em volta de árvores hospedeiras, sufocando-a, né?
ocasionando então a sua morte. Então, por isso que ela é chamada de figueira mata-pau. E por último, o tuiuiu, né, que é uma ave símbolo aí do Pantanal, sua envergadura, que é de asas abertas, né, de uma ponta da asa a outra ponta da asa, pode chegar a 2 metros de comprimento. Olha que coisa, que doideira, né? Uma ave extremamente grande. Tudo bem? Pessoal, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!